Fique ligado no rondoniaemgeral.com. Você é informado. Cumprimentar a todos os funcionários desta Casa de Leis, cumprimentar os nobres vereadores aqui presentes, senhoras, senhores que nos ouvem, agradecer aqueles que nos acompanham e que vêm participando. E hoje, de uma maneira muito especial, eu quero cumprimentar todas as mulheres do Partido dos Trabalhadores, aqui, a Yara, a professora Yara, a Jerusa, cumprimentar também a minha assessora, do Partido dos Trabalhadores, porque as mulheres, vereador Cleito Roque e demais vereadores. A minha ida a Porto Velho, e quando eu vou a Porto Velho, como eu sei que tem tantas coisas acontecendo, eu vou com muita sede, eu vou com muita vontade. E a minha vontade é de visitar todas as secretarias, visitar o Senar, visitar a Secretaria de Agricultura, visitar a FUNASA, enfim, a minha vontade é de poder estar participando, acompanhando, para ver o que está acontecendo no Estado e trazer para o município de Pimenta do Ouro. Então eu tive a oportunidade de estar participando, foi no dia 5 e dia 6 de novembro, de uma jornada feminista para as mulheres do Partido dos Trabalhadores. Então eu preciso falar nesse momento, de uma maneira muito especial, cumprimentar o Partido dos Trabalhadores, que não tem medido esforços quanto à capacitação das mulheres do Partido dos Trabalhadores. Eu acredito que hoje é uma grande preocupação de todos os partidos, mas falarei em nome do Partido dos Trabalhadores. Porque nós sabemos que a presença feminina hoje, dentro do processo político, é de fundamental importância. E a presença da mulher hoje na política, ela é a superação do preconceito de anos e anos que esse Brasil teve às mulheres. Somos portugueses de uma sociedade que exclui. Hoje, quando nós estamos vivendo um novo momento do processo democrático, a gente percebe a grande vontade e que esse governo democrático, representado pelo companheiro Lula, e que hoje é representado pela presidente Dilma, e que tem orgulho de dizer por que do Partido dos Trabalhadores. Porque é um partido que vem buscando a superação dos preconceitos, que é uma coisa muito forte no nosso país, ex-vereadora Cleonice. Porque nós sabemos que a cultura desse país, vereador Vicente, de uma maneira, ela está impregnada, e muitas vezes nós sabemos por que estamos à margem. Porque hoje só tem uma vereadora aqui nesta Câmara de Vereadores. E muitas vezes nós dizemos, as mulheres não gostam de participar. Não é verdade. Não é verdade. E este seminário, esta jornada feminista, proporcionada através do Partido dos Trabalhadores, aonde eu estava presente, eu agradeço muitíssima oportunidade. E tenho certeza, Cleonice, a presa aqui, nossa querida funcionária dessa Casa de Leis, que nós precisamos apoderar-se, nós precisamos de fato estar presente, acompanhando, participando, porque nós precisamos superar este grande preconceito. Muitos dizem o seguinte, não é verdade, as mulheres são iguais, as mulheres estão de iguais para iguais. Não é verdade. Ainda não é verdade. Não é o simples fato de ter hoje na presidência da República uma presidenta que acabaram-se todos os problemas das mulheres. Não é verdade. E nós sabemos que as mulheres, principalmente as mulheres, elas têm um grande cuidado, elas têm um grande zelo. E quando nós falamos de política para as mulheres, nós falamos de política para todos. Porque uma mulher, ela cuida do filho, ela cuida do seu filho jovem, ela cuida do seu marido, ela cuida do seu pai, ela cuida da família. E quando uma mulher inserida nesse processo de decisão política, nós vamos ter certeza que as melhorias virão. E eu quero parabenizar também o 4º Congresso do Partido Trabalhadores, aonde hoje, além de cota para as mulheres, é de 50%. É 50%, senhores vereadores, mulheres que me ouvem. 50%. Aí sim, vereador
cidadania, nós estamos falando de democracia, porque democracia é igualdade. Ex-vereadora Cleonice, que quando Vossa Excelência esteve aqui nesta Casa de Leis, era apenas você, a vereadora Carla. Eram apenas duas. Esta Casa de Leis nunca teve mais que 3 vereadores. Sempre duas, uma, 3. E tínhamos aqui 13 vagas. Hoje são 9 vagas e tem apenas uma mulher. É preciso reconhecer que há ainda exclusão. E a mulher, como eu disse, ela está preocupada com a saúde. E por falar em saúde, estive visitando o coordenador da FUNASA, porque preciso saber se o município de Pimenta Bueno está incluindo saneamento básico. Porque desde o primeiro momento que aqui adentrei, uma das minhas bandeiras é saneamento básico. Porque não se pode falar em saúde sem saneamento básico. Quando aqui, em dezembro de 2009, trazia aqui o nosso saudoso deputado Eduardo Valverde. Quando estive em Brasília, juntamente comigo estava o vereador Ananias, falando com o presidente nacional da FUNASA, Francisco Danilo Forte. Nós estávamos lá, não estávamos o vereador Ananias, falando da inclusão do município de Pimenta Bueno no saneamento básico. E é inadmissível, quando a gente vê aqui nessa Casa de Leis, uma audiência pública para falar de saneamento básico em 2010. Quando o município ainda se fala de audiência pública, deveria estar com seu plano de saneamento básico pronto. Porque em 2009 eu já fazia gabinete itinerante nos bairros desse município, Jardim das Oliveiras, Bela Vista, esses bairros por aí afora, para dizer, precisa saneamento básico para o município de Pimenta Bueno. Porque não se fala em saúde sem saneamento básico. E nós sabemos que nesse processo democrático, o nosso presidente em 2007 sancionou uma lei 11.445 para falar de saneamento básico. E hoje é lei. E os municípios não precisam de forma alguma achar que vai safar, porque ele tem que cumprir com essa lei. Se dá voto ou não dá voto, se fica debaixo da terra ou não fica, tem que se falar em saneamento básico. E não é de qualquer jeito. Fique ligado no rondoniaemgeral.com. Você é informado.